vocês que receberam um evangelho e aderiram a ele, e iam bem, agora voltam esses elementos que não tem mais sentido dentro do cristianismo. O que se pode fazer? Pegar o que é bom, ressignificar, como aconteceu com a questão da cruz, não é? Agora, Cristo é que dá sentido a isso. E os demais? O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, Foi. E agora foi ressurgiu em São Paulo. Porque as pessoas... Não, seu João, é o seguinte, porque faz sucesso o Templo de Salomão. Por causa da nossa época, que as pessoas não sabem direito o que tem valor, o que não tem valor. Então, se chega alguém com a informação, um jeito diferente de vestir, um jeito diferente de fazer uma liturgia, imediatamente as pessoas pegam. Sabe, todos os erros de liturgia católica que existe na igreja é vinda da TV, porque alguém fez uma loucura na TV e eu achei lindo, porque isso aí é diferente, aí eu pego e faço também, entende? Quando, assim, foi novidade, foi uma coisa totalmente diferente, então tá ótimo. Quadrilha de São João no Santuário Bizantino. Quadrilha de São João no Santuário Bizantino. Tem tudo a ver. Então, veja, a cruz de Cristo realizou algo do qual não se pode retroagir. Não dá para estar vivendo como antes, quando não tínhamos tido conhecimento da ciência da cruz. Mas aí é onde entra a experiência. Quem não faz a experiência com Cristo, é só mais uma. É só mais uma coisa, é só mais uma doidice, que chega e a gente vai... Aí eu falo tanto dessa questão de experiência, né, Maria Augusta, e no dia 19, feriado aqui no Ceará, dia de São José, eu fui dar uma palestra, não é? E aí as pessoas me perguntaram assim, quando terminei a palestra, disseram assim, eu tenho escutado muito seus áudios, e visto seus DVDs. Você fala sempre de experiência. O que é, afinal, a experiência? Eu disse assim, eu te convido para fazer, porque não dá para explicar. Abra-se, eu disse, é uma coisa muito sutil e muito cotidiana. Não vai vir o anjo Gabriel e dizer assim, salve, ave, não vai. Não espere nada extraordinário. Deixe, né, que Cristo haja, que você vai saber o que é. Mas eu acabei não dizendo que era a experiência. Então, porque a gente tem que convidar a pessoa a fazer a experiência. Porque não é algo que se ensine, é algo que se vive. Mas quando se vive, essas outras coisas são tudo desnecessárias. Tudo. Então, nada substitui o que foi realizado por Cristo, na cruz de Cristo. Nada. Bento XVI diz o seguinte, que ser cristão não é uma atitude ética, mas sim um encontro com o ressuscitado. Um encontro com o ressuscitado. E desse encontro com o ressuscitado, tem as consequências desse encontro, que nós hoje chamamos de atitude ética, de serviço. Há um chamado à igreja a se tornar servidora, mas se tem que haver um chamado à igreja a servir, meu Deus do céu, está dizendo que a igreja não é cristã. Porque se precisa puxar a orelha da igreja para dizer sirva, é porque não está sendo cristã, porque isso aí é a consequência. Paulo chama aqui na carta aos Gálatas de fruto do Espírito. Essa consequência da experiência, não é? Muito interessante. Quando há um verdadeiro encontro, né, tudo muda. Então, agora vamos fazer um pouco, assim, brevemente, um esboço do que é a carta, que eu acho que é importante. Não é? Então, primeiro tem a saudação, e eu já disse para vocês que a saudação é interessante, porque ele já começa, primeiro se chamando de apóstolo, e dizendo que não é apóstolo da parte dos homens. Quer dizer, não tem carta de autorização de representar nenhum de Jesus, nem nenhuma
dos 12, ele não recebeu essa autorização. Não tem currículo vitae, não conviveu com Cristo, mas ele recebeu isso, não é, de Deus Pai mediante Jesus Cristo. O Deus Pai que ressuscitou Cristo dos mortos. Ele já vai falando disso desde o início da carta. Não é? Então, ele também, quando ele vai dar ação de graça, ele vai fazer ação de graça, que está no versículo 3, ele já agradece ao Pai, porque Cristo entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo, quer dizer, do egoísmo, da forma como esse mundo se organiza, dos valores disso aqui. E já, não é, começa dizendo assim, admiro-me, estou de queixo caído por causa do que vocês estão fazendo. Não é? Já começa a admoestação. Então, a partir do versículo 6, ele começa a admoestar os Gálatas, falando que o Evangelho, a boa notícia, é o que ele pregou. Essa outra coisa que chegou, esse outro evangelho, não tem sentido. Não pode ser evangelho algo que vá me escravizar. Uma boa notícia é uma boa notícia de que eu estou livre. Então, a pessoa está presa, chega lá, né, esperando um advogado que tire, aí vem aquele carcereiro com aquela má vontade, abre ali a porta da cela e diz assim, fora, está solto. É uma boa notícia, apesar que é a notícia melhor do que essa, para quem está preso, dizer, está livre, pode sair. Isso aqui é boa notícia. Então, o que ele chegou lá? Paulo chegou doente, adoeceu, ficou no meio dos Gálatas, né? Foi cuidado por eles, e aí lhes deu a boa notícia. Ó, gente, todas essas coisas que prendem vocês, que vocês se sentem obrigados a fazer para ter um contato com o sobrenatural, está dispensado. Sabe, toda essa preocupação de vocês, em se estão ou não estão conectados com a fonte da existência, essa preocupação, pode tirar essa preocupação da cabeça. Vocês estão. É atualizada, né? Sabe? Sabe essa preocupação com os erros que você tem, se ao partir dessa vida, o que vai ser feito de você por causa desses erros que você não dá conta de deixar de fazer? Para de preocupar. Sabe essa força que você não tem dentro de você de fazer o bem que você deseja fazer? Tem uma pessoa que te ajuda a realizar isso. Isso é boa notícia. Agora chega alguém que diz que veio trazer uma boa notícia, um evangelho e diz, se não circuncidar, está errado, não vai poder seguir o Cristo, não vai poder usufruir de nada do que o Cristo trouxe. E a primeira coisa é difamar Paulo. Né? Então, vai dizer, sabe esse Paulo que veio dizer para vocês essas coisas? Ele nunca conviveu com Cristo. Ele perseguiu os que seguiam o Cristo. Não tem autorização dos apóstolos para dizer o que ele está dizendo. Não tem nenhum dos apóstolos ensinando isso que ele está ensinando. Então, merece uma apologia pessoal. Paulo não está nem aí para o que dizem dele, para a fofoca e as calúnias que fazem, não está nem aí. Mas, quando isso está sendo um meio para desacreditar do evangelho que ele pregou, então é diferente, eu vou me defender. Ele vai se defender não porque para ele seja importante uma defesa pessoal, mas é que essa acusação que fazem contra ele é para desqualificar a mensagem que ele trouxe. Então, ele vai defender. Aí ele disse, pois está certo. Eu aposto como vocês estão sabendo tudo que eu fiz. Não é? No versículo 13, ele diz assim, certamente ouvistes da minha conduta outrora no judaísmo. Quer dizer, eu tenho certeza que vocês já foram muito bem informados sobre o meu passado. Pois é, fui mesmo. Será que disseram tudo? Não é?
Porque eu vou dizer, eu perseguia mesmo, eu devastava mesmo a igreja de Deus, que ele diz que é de Deus, a eclesia é de Deus, não é do Império Romano. Uma vez eu estava dando uma palestra e disse assim, Paulo disse que perseguia a igreja de Deus. Aí uma pessoa falou imediatamente, a igreja de Deus não, que é a igreja dos homens. Aí, como era diálogo interreligioso, eu disse, pois é, deixei passar. Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 13, eu perseguia e devastava a igreja de Deus. Não é de Cristo, de Deus. Quer dizer, a eclesia, a assembleia, é daqui que a assembleia, denominação evangélica, a Assembleia de Deus, tira o nome. A igreja de Deus é a Assembleia de Deus. Aquelas pessoas que são congregadas por Deus e não pela cidade. Não é a Assembleia da cidade, não é a Assembleia de Éfeso, nem de Corinto, nem de Atenas. É uma Assembleia que tem por objetivo, ela é congregada por Deus e tem por objetivo fazer a vontade de Deus. Agora, só que eu fazia isso por causa do zelo pelas tradições paternas, no versículo 14. Excesso do zelo. Zelo pelas tradições, gatas. Pelas tradições. Quer dizer, coloca tanta ênfase na tradição que vai contra a vontade de Deus e tenta acabar com a obra de Deus. Zelando pelas tradições. Não é? Então veja, diz, eu progredia, versículo 14, eu progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. As tradições dos pais, dos mestres rabinos. A lei, né? A lei, não só a lei, porque as tradições são a interpretação da lei. A lei está aqui na Bíblia, é o Pentateuco. Mas não é questão do Pentateuco. O Paulo, antes de tudo, ele não era simplesmente seguindo o Pentateuco, mas estava defendendo as interpretações do Pentateuco, ou seja, as tradições, as doutrinas, as interpretações do Pentateuco realizadas. Certo? Então, ele vai mostrar essas coisas. E ele vai e diz assim, e realmente eu tenho feito coisas diferentes dos demais apóstolos, não nego. E por causa disso, eu fui a Jerusalém me entender com os notáveis, com os principais apóstolos. Expliquei para ele, eu tenho feito assim, 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 o que vocês acham? Será que eu estou contra tudo? Nos demos as mãos, eu sigo o meu caminho e eles seguem o deles. Eu evangelizo os gentios, eles evangelizam os judeus. Esse encontro aí já foi muito depois da conversão, foi? Foi muito depois. Ele fala antes, seu João, que ele não foi logo, no capítulo 1, versículo 15, ele diz que não foi logo a Jerusalém, né? No versículo 16 diz que não foi. Não foi falar com os apóstolos logo, mas ele foi à Arábia, depois voltou a Damasco, passou 3 anos, e depois disso é que foi ver Pedro, Kefas, não é que ele diz, ficou 15 dias lá conversando com Pedro, depois ele encontrou Tiago, também conversou, e ele diz, e eu não estou mentindo não, asseguro diante de Deus que não minto. Em seguida ele foi para a Síria, depois ele não era conhecido das igrejas da Judéia, ninguém conhecia, só sabiam desse Paulo que tinha perseguido, e que agora não perseguiam mais. Então ele conta tudo que ele amadureceu, que ele... até chegar a fazer esse tipo de evangelização com os gentios. E que foi
lá se entender com eles, para ver se não estava fazendo a coisa em vão, não é? Sem aprovação e de forma diferente. Nesse trecho tem uma coisa interessante, que eu não sei se é uma dica de que, para falar dá um toque que os apóstolos já tinham saído em missa. Ele chega e fala que chegou em Jerusalém e não encontrou nenhum apóstolo. Só falou com Paulo e com o Tiago, irmão. Falou com o Tiago e não sei se Pedro. com isso é uma dica, mas olha, já estava todo mundo tentando espalhar o evangelho. Não tinha ninguém fixado lá, não tinha ninguém fixado em Jerusalém. Já tinha passado algum tempo. Eles já estavam evangelizando. Assim como eles já estavam para fora. Estavam. Ele não chega lá, não está lá os apóstolos todos. Não. Tem Pedro que fica Pedro e Tiago, eles ficam mais firmes na igreja de Jerusalém. São os que mais ficam. Os outros não. Só que todo mundo já teve abandonado. Não, já. Não é? Então ele garante que com essa reunião em Jerusalém com as autoridades, ele não é condenado pelo que faz. Muito pelo contrário, eles se entendem lá da melhor forma possível, não é? Apesar de Tiago ser a favor de se dedicar à evangelização dos judeus, que Tiago não abriu mão disso e nem nunca abriu mão disso na vida inteira. Mas Tiago não vai, e nem Pedro vão fazer com que Paulo pare o que está fazendo. Ou diga que ele não deva fazer, dar uma ordem para ele parar. Isso não acontece. Ô irmã, esse encontro em Jerusalém é impropriamente chamado de concílio, né? Impropriamente chamado de concílio. Quer dizer, a chegada dele foi natural. Natural. Muito bem, seu João. Isso mesmo. Seu João, com seus 94 anos, que cabeça boa que o senhor tem. Meu Deus do céu, eu com os meus 50 não dou conta disso que o senhor dá conta com os seus 94. Então, o verdadeiro evangelho é que tanto os judeus quanto os gentios precisam da fé em Cristo. Os gentios têm suas tradições, suas religiões, sua cultura. E os judeus têm... A polícia está chegando aí, minha gente. E os judeus têm as tradições dos pais, têm a escritura, mas esses elementos, tanto do judaísmo quanto do paganismo, não dão conta de fazer a nossa transformação interna. O Cristo faz realmente uma mudança no gênero humano, na sociedade humana. Ou queira ou não queira, não tem como. Não é? O nosso modo de compreender o mundo realmente mudou. Então, esse é o verdadeiro evangelho. Não há nenhum elemento fora do Cristo que possa nos dar a vida plena. Gente, às vezes as pessoas dão muita ênfase à ciência, ao conhecimento científico, à evolução das espécies. Claro que o mundo está em evolução, nós estamos evoluindo. A gente olha para os nossos antepassados, primatas, nós temos alguma diferença deles, não é? Eles tinham pouca diferença de alguns animais. Mas a evolução das espécies não transforma os nossos corações em corações egoístas, em corações generosos. Não. Nos faz mais inteligentes, mais sofisticados, com mais tecnologia, mas não muda isso aqui. Na Lumen Fidei, o Papa Francisco diz o seguinte, que enquanto a fé não nos levar para fora de nós mesmos, ela não é verdadeira. Ela não é verdadeira. A fé só é verdadeira se a gente descentralizar, desorbitar, como diria meu professor jesuíta, sair da órbita de nós mesmos. As coisas não giram em torno de nós. Bom, está quase. Estão vendo como a carta aos Gálatas... Então agora nós vamos passar para a segunda parte da carta aos Gálatas, que é uma argumentação doutrinal. Vocês veem, ele fez a saudação
a costumeira ação de graças, só que dessa vez é diferente, porque ele dá graças. Na hora que ele está dando graças a Deus, ele já está xingando, xingando, né? Já está usando a varinha de goiaba nos Gálatas. Até quando faz a ação de graças. Depois ele faz a defesa pessoal, ele não nega o passado dele, aliás, ele conta com detalhes, não é? O que aconteceu depois que ele teve esse encontro, que ele perseguia, por que perseguia, teve um encontro, o que ele fez depois, para onde foi, não é? O tempo que levou, tudo isso. Por quê? Porque quer dizer o seguinte, o que eu estou fazendo não é contrário ao que os apóstolos pensam, é diferente. Eles não estão nessa atividade missionária com os gentios, mas eu não estou contra o que eles fazem, não é? E eles não estão contra o que eu faço. Aí agora ele vai partir, já que ele disse, colocou as bases, então veja, Paulo tem uma autoridade divina para dizer o que ele disse e fazer o que ele fez em meio aos Gálatas. Ele não tem uma autoridade humana, ele não tem carta de recomendação da igreja de Jerusalém. Mas ele tem um encontro com Cristo que esclareceu as coisas para ele. Né? Então agora ele vai para a base doutrinária disso. E vai começar, lei ou fé? Lei ou fé? 3, de 1 a 14. Primeira coisa, ele fala da experiência cristã. Diz que os Gálatas estão sendo insensatos ao voltar a coisa da lei, uma lei que nem sequer era deles, não era dos Gálatas, era dos judeus. Eles, veja só, os Gálatas sempre foram dados à busca da dimensão espiritual, e ao se circuncidarem, eles estão supervalorizando a carne. É até contrário à cultura deles. Porque os Gálatas, o que eles queriam era se espiritualizar. E agora eles estão preocupados com marcas físicas. É uma insensatez. E aí ele vai tratar da questão da lei. Para que serve a lei? E primeiro ele vai começar com quem? Com quem ele sempre usa como argumento doutrinário. Abraão. Por quê? Porque Abraão não era judeu, era caldeu. Ele veio de Ur da Caldeia. Não existia judeu, ele foi quem começou o povo hebreu. Abraão era de um ambiente de ídolos. Abraão era politeísta. Abraão também cultuava as forças da natureza, os magos da Mesopotâmia, astrólogos, baseavam a vida nos astros, no movimento dos astros. Abraão é parecido com qualquer um daqueles gentios que recebem o Evangelho. Por isso que ele é tão enfatizado na literatura paulina. E Abraão não teve o Evangelho, não recebeu essas coisas todas. O que ele recebeu? Uma promessa. Ele teve fé numa promessa. Numa promessa que ele intuiu. Uma experiência interior, difícil de explicar, difícil de dizer para aqueles que andavam com ele o que tinha acontecido. Professora, diga-se de passagem, senhora, é uma promessa que ele, era uma coisa que ele queria muito, supostamente a pessoa estéril, que é o quê? Ter filhos. Então, assim, a proposta uma promessa, sensitiva, né? Uma promessa que pode ser uma autossugestão, porque é o anseio dele. Como é que ele não ia aceitar uma proposta dessa? Como é que ele pode explicar para as pessoas que isso é uma experiência com Deus e não um desejo pessoal dele? As
Quer dizer que a fé em Cristo chegou primeiro a ele Não, ele diz o seguinte: Abraão tinha menos condições de fazer a mudança radical e fez. Por que então nós não fazemos? Porque Paulo ele aborda o campo das possibilidades. Se existiu o Abraão, existe para os outros. Abraão tinha muito menos condições. Então o que nós temos? O que nós temos para Abraão? Nós temos Abraão que quer a descendência, que é fundamental para ele, que é o ambiente que ele está vivendo. Tribal, sociedade agrícola tribal. Tem que ter filhos. Quer a terra nova e quer filhos. Como é que ele explica para as pessoas que isso é uma promessa que vem de uma experiência com Deus ou só um desejo do coração? Porque, como diria a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, Sara, por exemplo, não teve nada disso. Ela seguiu Abraão por amor. Ela não viu nem ouviu nada. Quer dizer que antes da revelação, ou antes da encarnação, Deus já agia no coração humano. Agia, o que ele está querendo dizer, seu João, é que antes existia menos condições, coisa para se firmar, para mudar de vida do que agora. Porque agora Cristo acabou de morrer na cruz para nos dar isso que para Abraão não passava de uma promessa que ele intuía com alguns elementos que ele não tinha noção do que poderia ser. É que na época do Abraão não havia elementos em que se segurar para ter essa fé. E ele creu. Agora, o que acontece? Séculos depois de Abraão, vem a lei. A lei é uma coisa para se segurar. Mas ela é posterior a Abraão. Posterior a Abraão. Então o elemento principal é a fé. O elemento principal é a fé. A base de tudo foi a fé de Abraão. a fé é o conhecimento. Abraão não tinha circuncisão. Que ele chegou ao coração dele por intuição. Por intuição. Pela voz de Deus no interior do coração. Foi uma necessidade que ele já sentia, né? De algo diferente para aquela realidade. Mas aí é que está, Fátima. Como é que Abraão explica isso? Como é que Abraão pode assimilar isso? O que é promessa para ele é o que ele mais quer. Será que não é acordar a cabeça dele? Entende? A fé de Abraão, ela pede muito, muito a Abraão. A fé cristã não pede tanto. Pelo menos não naquele tempo de Gálatas, porque era recente tudo. Quer dizer que tudo isso se resume naquele Quer dizer que a quando- gente diz, Deus sabe e a gente sente, né? Professor, quer dizer que quando Adão, Deus se agradou do sacrifício de Adão, aquilo dali já De Abel. de Abel, foi intuição também. Quer dizer, Abel já tinha essa fé por intuição. Abel representa a figura de todos aqueles que não fazem ritos externos, mas o que quer que façam de externo é fruto do que vem numa reforma interna, íntima. É isso que é. Por isso que ele é citado na anáfora. Veja, gente, o que eu estou tentando dizer? Porque eu estou preocupado porque o meu tempo é curto. Veja o que eu estou tentando dizer. Paulo vai dizer assim, o que fez com que Abraão tivesse uma experiência não foi uma lei objetiva, não foi exigências, ritos, nada disso que a lei posteriormente vai dizer. Mas Abraão simplesmente se tornou disponível e creu em algo que até para ele mesmo era difícil crer. Porque onde é que termina a vontade de Abraão e começa a promessa de Deus? A vontade dele é ter filhos, ter descendente. E qual é a promessa? De descendente. A vontade dele é uma terra. E qual é a promessa? Uma terra. Né? Então, é isso que ele está dizendo. Então, não foi por praticar leis rituais que Abraão se tornou o pai da fé. Não foi por isso. Mas foi por uma atitude de fé, de disponibilidade, de dar um salto no escuro.
de crer e se desprender, e acreditou numa promessa e mudou a vida toda. Quer dizer que nesse caso a fé nunca é um salto no escuro. Por quê, seu João? Porque quando ele fez isso, ele já tinha a luz da fé. Como é que ele foi iluminado pela luz da fé, a intuição, e deu um salto no escuro? Se a fé é luz. Seu João, mas quando a gente diz isso, a gente quer dizer que não há certezas. Então, vou dar um exemplo, para ver se a gente se entende. Dar um exemplo. Tinha um convite para essas preces coletivas virtuais, quer dizer, todos nós somos convidados, a gente marca se vai participar. Então, no seu lugar, naquele horário, no seu horário, porque as 9 horas para você não é 9 horas na Europa, nem 9 horas no Japão, mas nas suas, quando der no seu fuso horário 9 horas, não é? Você vai dar uma parada e orar naquela intenção, as chamadas preces coletivas. Então, uma pessoa que estava convidando para a prece coletiva mundial, um assunto que é a paz mundial, colocou uma frase assim: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. E não disse de onde que está tirado do Novo Testamento, obviamente, né? Então o centurião, o chefe da sinagoga diz isso, não é, para Jesus. E aí as pessoas podem comentar, então alguém comentou: eu não tenho fé, eu tenho certeza que vai dar certo. Ora, a fé não lida com certezas. Você não sabe. Você não tem nenhuma garantia de que vai dar certo. Tem a palavra de Deus. Uma palavra de Deus que fala no nosso interior e que a gente fica discernindo sem saber se é a nossa voz ou é a voz dele. Nós não temos certeza que a palavra de Deus que nós ouvimos é de Deus. Nós temos fé. Então, por exemplo, eu tenho dentro de mim, então, há 25 anos atrás, dentro de mim dizia assim: Aila, vai para a comunidade religiosa, para Nova Jerusalém. É forte a voz. Como é que eu sei se é de Deus mesmo, ou se sou eu que estou dizendo, são meus próprios pensamentos? Como é que eu sei? Se eu tiver certeza, eu nunca vou ter dúvidas. Isso não funciona. A gente sempre irá se perguntar se foi mesmo, se é mesmo, a vida inteira, se eu fiz a coisa certa mesmo, se eu tomei a decisão certa mesmo, se quando eu tomei a decisão crendo que era de Deus mesmo. É por isso que a experiência vem em auxílio. Porque todos os elementos da experiência, eles entram em ebulição, vêm de dentro para fora, e aí a gente diz assim: mais uma vez eu vou crer. E mais uma vez é crer. Porque certeza não tem. Não tem a gravação do anjo Gabriel chegando lá em Teresina, no Piauí, dizendo assim: Aila, vá já para Fortaleza. Não tem. Eu tive que crer. Eu tive que crer que era de Deus. Eu tive que crer que vai dar certo. Eu ainda tenho que crer que é de Deus. E todo dia tem que crer que é de Deus e que é isso mesmo. E aumentar a minha fé. Não há como eu ter uma certeza igual como eu estou com a certeza aqui que eu estou diante para vocês falando. Não estou sonhando, não está acontecendo. Não tem como. Entende? Então, a fé, ela exige de nós algo. O que ele está dizendo é que exigiu mais de Abraão do que dos Gálatas. Quer dizer que a sua vida vai sendo ratificada, né, naquilo que você vai praticar. Daquilo que eu vou praticando. Essa minha fé me leva a viver, a agir, a viver desse jeito. E não de outro jeito. E aí, agora sim, é isso. É isso. Não é, seu João? É isso mesmo. Então, o que ele está dizendo assim? Abraão não tinha uma lei para se segurar nela. A lei é posterior. E vocês também não têm como ter certeza
que eu disse a coisa certa. Nem os Gálatas podem ter certeza que Paulo está dizendo certo, a história que provou, porque realmente o cristianismo era para todos, mas eles não estavam lá no início, não sabiam, e nem vocês que estão me ouvindo podem ter certeza que eu estou dizendo a coisa certa. Não é? É isso que está sendo dito. A lei ou a fé? A lei nos dá uma base segura material, porque está escrito lá, é objetiva e eu cumpro. Mas a fé vai sempre exigir muito de mim. Quer dizer que o Einstein estava correto quando disse que a fé era um salto no escuro. Estava. Porque eu creio que ao me jogar, eu vou estar nos braços de Deus. Mas eu não tenho certeza, eu creio. Por isso que a morte consciente do cristão, como por exemplo a morte do meu pai, é um ato de fé. Porque morreu sabendo que estava morrendo. Passou mais de 1 ano morrendo e se entregando. Tinha certeza que ao tudo escurecer, está diante de uma vida de plenitude? Certeza não. Ô, irmão, aí nessa sua caminhada, Eita, que hoje é o dia do seu João. Vamos, seu João. Vamos ver aqui. porque na primeira vez, na primeira parte eu dormi. Da primeira parte dormiu. Acordou agora, pronto. Tudo bem, seu João. Isso é permitido para quem tem mais de 90. Então, na sua caminhada, né? Cada vez mais a irmã vai se firmando, acha que vai se firmando. Cada vez mais vou me firmando ou não estaria perseverando. A tentação de Cristo é sempre Que a sua perseverança é a resposta à minha fé. Muito bem, seu João. Ai, meu Deus, o pior apresentação de tese de doutorado é perante seu João. Seu João, quando faz da banca, é terrível. Agora, ó. Então, nós temos, então, para que serve a lei? Que a lei, ora, se antes, lá quando tudo começou, não tinha lei, foi a fé de Abraão. E agora, o que vale é a fé dos cristãos, e para que serve a lei? Será que ela não presta para nada? Então, ele vai dizer assim, a lei teve um papel. A lei teve um papel, preparar para Cristo. A lei é o pedagogo, ela é pedagoga, ela nos faz, ela nos indica um caminho da gente ir fazendo as renúncias e fazendo o que é certo e se avaliando e se preparando para o Cristo. Mas quando chega o Cristo, é o Cristo que realiza tudo. Então ele vai dar esse exemplo do pedagogo. O pedagogo podia ser até um escravo. Geralmente era. Ele ensinava. E ensinar não é transmissão de conteúdos intelectuais. É de um estilo de vida. É uma postura. Uma mudança de comportamento. Pedagogia tem a ver com mudança de comportamento. E aí aquele escravo dizia para a criança, você se comporte, e até tinha autorização para colocar a criança de castigo até que ela aprendesse os bons costumes. Quando aquele que está recebendo a pedagogia, o ensino, se torna adulto, ele tem que ter introjetado isso. Então está livre do pedagogo. Não precisa mais. Então, para que serve a lei? Para quem está contra a lei. Para quem não consegue fazer a coisa certa. Mas o que é que a lei dá conta para a gente? Só dá conta de dizer que se eu fizer isso está errado, mas ela não me dá a força de fazer o que é certo. E aí é que vem a fé em Cristo. Porque a fé em Cristo eu mudo de dentro para fora. Então, eu não vou fazer o que é certo porque está escrito que eu tenho que fazer. Ou porque está me proibido fazer o oposto.
Vou fazer o bem porque isso já vem de dentro de mim, porque eu fui transformado, porque teve uma reforma íntima. Aí, nesse sentido, lei e liberdade é a mesma coisa. Nesse sentido, ó, que a lei nos liberta do egoísmo. Por quê? Porque ela me convence do erro. E se eu quero ser correto, ser livre, eu sigo. Mas ela não consegue me transformar internamente. É isso que Paulo está dizendo. Ela não consegue mudar o meu interior. Aliás, eu corrijo. Isso quem faz é Cristo. Eu queria dizer o seguinte, que fé e liberdade é a mesma coisa. Fé tem a ver com liberdade. A lei, ela só me convence do erro. Agora, se eu tenho a motivação interna para fazer o bem, a lei também me liberta. Por quê? Porque eu não preciso que esteja escrito, não faça isso. Eu já não faço porque eu tenho uma motivação interna para não fazer o erro. Então a lei, ela não me escraviza. Ela não é um peso para mim, porque eu já não tenho nenhuma vontade de fazer aquilo que está errado. Ela só é um peso e só escraviza quem está errado. Agora, o legalismo que está sendo levado para os Gálatas, isso aí escraviza. Então ele diz assim, olha, vamos ter cuidado para a gente não sair de filhos a escravos. Foi dito que a carta aos Romanos já seria como se fosse uma releitura da carta aos Gálatas, é isso? É. Aí na carta aos Romanos ele diz que o amor é o pleno cumprimento da lei. É. Também isso está, de certa forma, já entre os Gálatas. Que é o amor ágape, quer dizer, aqui nós traduziríamos por caridade, o amor que ultrapassa os limites, o amor incondicional. Isso é a perfeita liberdade. Então a lei ela não tem mais uma serventia no ano de achar pleno em Jesus Cristo. A lei, ela é prévia. Se chegou à plenitude, acabou a função dela. Ela não é prejudicial, porque ela diz o que é certo e o que é errado, mas ela não tem função para quem já está no outro momento, que não precisa da lei. Você vê que ele realmente faz o exemplo correto para a pessoa entender. Tem o escravo que me castiga se eu não fizer o que me é mandado. Mas quando eu já faço isso naturalmente, não tem sentido ter um escravo toda hora me observando para me dar uma varinha de goiaba nas costas se eu fizer errado. Não tem sentido, porque eu já tenho uma motivação interna para fazer o certo. Ele é desnecessário. Então, você vê que às vezes as pessoas não sabem lidar com a liberdade. Porque a liberdade traz responsabilidade. Então, você precisa ver o que é uma sala de aula de seminarista, com seminarista, quando você quer tratá-los com liberdade. Você vê o estrago que é. Porque ele não sabe lidar com a liberdade. Ou você diz, você vai fazer, o trabalho é assim, tal, assim, tantas páginas, ou se você, vamos combinar